Exercício número 2. O gráfico representa a função f. Então, ó, esse gráfico representa a função f de x. Considerando o intervalo de menos 2 a 3. Então, para x, de menos 2 até 3, esse intervalo. O conjunto solução da equação f de x mais 3 é igual a f de x mais 1. Possui um único elemento, apenas 2 elementos, apenas 3 elementos, apenas 4 elementos ou infinitos elementos. Então, percebem que eu tenho uma nova função, tá? A partir de f de x, ele quer saber o que vai acontecer com o gráfico de f de x mais 3, que é igual a f de x mais 1. Então, vamos partir dessa função aqui, ó. O que é f de x mais 1? F de x mais 1 é a mesma coisa que y mais 1. Você sabe, então, que no eixo y eu vou acrescentar 1, tá? Então, o que vai acontecer com o meu gráfico? Ele vai subir mais 1, tá? Então, todos os pontos que tiver no eixo y, você sabe que ele vai subir 1, correto? Então, vamos lá, ó. Ele não era menos 1 e 2? Ele passa a ser menos 1 e 3. Ele tá subindo 1. Ele não era esse ponto 0 e 0? Ele vai subir. Ele vai... Opa, desculpa. Esse ponto é aqui, ó. Tá? Ele passa a ser 0 e 1. Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês, ó. Eu marquei errado esse pontinho aqui, tá? Então, ele era menos 1 e 2. Como ele vai subir 1, então vai ficar menos 1 e 3. Esse pontinho aqui não era 0, 0, então ele passa a ser 0 e 1. E esse ponto aqui, ele era 2 e 3. Ele passa a ser 2, ele vai subir 1 no eixo y, 2 e 4. Então, eu vou ter esse gráfico, a seguinte situação, ó, tá? Ele vem pra cá, tá? Ele sobe, aqui ele tá subindo 1, tá? E ele vai continuar lá em cima no 4. Como eu não tenho nada aqui, eu vou continuar com ele na mesma posição, que eu não sei para onde ele vai aqui, tá? Então, quem é esse gráfico rosa que eu acabei de fazer? É o f de x mais 1, tá? Mas ele não quer só isso, ele quer o f de x mais 3 igual a f de x mais 1. Então, quem será o f de x mais 3? Então, se eu estou trabalhando com o eixo y agora, aqui ele estava trabalhando com o eixo y, aqui eu estou trabalhando com o eixo x. Como é x mais 3 e aqui é positivo, ele vai deslocar, tá? 3 unidades para a esquerda. Mas para quais valores? Para o eixo x. Então, vamos ver que ponto nós tínhamos do gráfico f de x, a partir do f de x. Então, eu tenho lá, ó, menos 1 e 2. Quem mais eu tenho? 0 e 0. E depois eu tenho o 2 e o 3. Se ele vai deslocar 3 unidades para a esquerda, ele vai subtrair 3 para o eixo x. Então, que novo ponto eu vou descobrir aqui em relação a x? O y permanecerá o mesmo, tá? O que vai mudar é o eixo x. Então, vai ficar, ó, menos 1 com menos 3, menos 4.
0 menos 3, menos 3. E menos 2, menos 3, menos 1. Então, quais são os novos pontos que eu achei? Então, eu tenho lá, ó, o menos 4, que não aparece aqui, menos 4 e 2. Então, olha, menos 4 e 2, tá? Depois, menos 3 e 0, ele vem aqui. E menos 1 e 3, ele vem aqui. E a partir daí, ele permanece constante. Então, o que que eu tenho, ó? 0 e menos 3. Eu tenho, qual outro ponto? Menos 3 e 0. E menos 1 e 3. Então, ele partiu para cá, tá? E ele seguiu o mesmo movimento do f de x, certo? Então, ele pergunta assim, ó, considerando o conjunto solução da equação f de x mais 3 igual a f de x mais 1, ele possui quantos elementos em comum? Então, nós vamos observar aqui, ó, ele possui esse elemento em comum, ó, o rosa e o amarelo, e esse elemento em comum. Então, ele possui apenas 2 elementos em comum, correto? Qualquer dúvida, depois eu tiro no grupo do WhatsApp com vocês, tá bom?